Sandra decide retirar a denúncia contra Túlio, mas ela não imagina que será desmascarada diante de todos. Tudo começa no hospital. Antes de chamar Lauro, Sandra olha para o marido e depois encara o irmão. Com a voz firme, ela avisa: "Lembrem-se, eu só estou fazendo isso porque vocês me prometeram que iam parar de brigar." Celso desvia o olhar. A raiva ainda pulsa nele. "Pelo menos eu estou revoltado com razão. O Ernesto..." O vilão revira os olhos. Impaciente, ele rebate: "Já vimos que isso não vai dar certo, Sandra. É melhor não tirar essa denúncia. Senão pode ser pior para você. De vítima, você pode virar alvo. E o seu disfarce vai por água abaixo." Celso explode: "Não! Graças ao Túlio, a Sandra está viva. Ele passou por cima de tudo para tentar te salvar. Você tem a obrigação de salvá-lo também." Sandra encara o irmão. O olhar dela é frio, calculado. A única pessoa que tem a perder alguma coisa com essa história é você. Ela se aproxima um pouco mais. "Por isso, você vai ter que fazer uma coisa por mim. Afinal, eu te salvei quando me coloquei na sua frente, não foi?" Celso fica surpreso. "E o que eu vou ter que fazer?" Sandra responde sem piscar: "Na hora certa você vai saber. Agora vamos resolver isso." Pouco depois, os três se reúnem com Lauro, Túlio e Estela. Sandra força o sotaque francês, mantém a pose. "Antes de tudo, gostaria de agradecer ao doutor por ter sido tão profissional." Ela respira fundo e continua: "Como prova da minha gratidão, eu e meu marido decidimos retirar a denúncia contra ele, e exijo que ele seja recontratado." O silêncio toma conta do lugar. Todos se entreolham. A tensão é visível. Sandra tenta encerrar: "Bom, já que está tudo resolvido, imagino que eu esteja liberada, não é?" Mas Túlio a interrompe. O olhar dele é firme, direto: "Nada disso. Ainda falta você admitir que fez tudo isso de propósito." O clima pesa. E Sandra percebe tarde demais que será obrigada a fazer a pior confissão diante de todos. Fazendo-se de vítima, Sandra leva a mão ao peito. O tom é doce, exagerado. "Eu? Ora, claro que não. Eu sou uma pessoa pura, casta, sem maldade no coração. Jamais prejudicaria alguém por diversão." Estela perde a paciência. "Então o que você quer com tudo isso? O que você ganharia com essa farsa?" Nesse momento, Candinho e Dita entram no local. "O que está acontecendo aqui?" pergunta Candinho. O coração de Sandra dispara. Ela sente o chão sumir sob os pés. Aquilo está virando um escândalo. Estela olha para o casal e dispara: "Vocês acreditam que a baronesa veio aqui tirar a denúncia depois que o Túlio salvou a vida dela? E mesmo assim, ela se recusa a admitir que fez tudo de propósito." Candinho se aproxima devagar. O olhar é firme. "Mas nem carece explicar muito, não. Tá na cara dela que isso tudo é mentira." Sandra engole em seco e rebate nervosa: "Você não sabe de nada dessa história." Túlio dá um passo à frente: "Mas eu sei. E se você não admitir agora, eu juro que vou procurar esse fotógrafo até o fim do mundo e vou desmentir você na frente de todo mundo." Ernesto explode, avança e se coloca diante de Sandra. "Olha como você fala com a minha esposa, doutorzinho. Senão eu posso esquecer tudo o que você fez por ela e acabar com a sua alegria." Todos começam a falar ao mesmo tempo. A confusão toma conta do lugar. Sandra fica cada vez mais ansiosa, sem saída. De repente, ela grita: "Chega!" O silêncio cai. Todos se viram assustados. Cansada, pressionada, sem ter para onde fugir, Sandra revela: "Tá bom, eu admito, fui eu. Eu contratei aquele fotógrafo para nos flagrar no momento certo." Ela respira fundo. "Agora vê se me deixam em paz." Mas Estela se aproxima furiosa:
Não, ainda não. Antes disso, você vai dizer o motivo. Por que você fez isso? Estela provoca. O quê? Queria se separar do Túlio porque está apaixonada por ele? Sandra engole em seco. Claro que não. Eu sou apaixonada pelo meu marido. Estela não recua. Então por quê? Por que você fez isso? Sandra arregala os olhos, fica paralisada, nenhuma resposta. Candinho franze o senho. Peraí, não foi a primeira vez que eu vi ela perto do Celso? Eu aposto que ela fez isso porque ele pediu, e ele sim teria muito a ganhar com isso. Celso entra em pânico. Ei, não me coloca no meio dessa história. Mas Candinho corta seco. Eu não tô falando com você. O clima fica ainda mais pesado, e Sandra percebe que o cerco tá se fechando de vez. Vamos, baronesa. Conta a verdade. Foi o Celso que mandou você fazer isso? Sandra fica ainda mais desesperada. Ela olha para o irmão. Celso tá pálido. O olhar dele é de puro pânico, quase implorando para que ela se cale. O corpo de Sandra começa a tremer. O ar parece faltar. Candinho insiste. A pressão aumenta. Sem conseguir se controlar, Sandra vira as costas e sai correndo. Candinho, Celso e Ernesto vão atrás dela. Mas Sandra conhece bem o caminho. Com facilidade, consegue despistá-los. Na tentativa de se esconder, ela entra no cemitério. Para, olha em volta. Ninguém a seguiu. Respirando com dificuldade, Sandra caminha entre os túmulos até parar de repente. Diante dela, o túmulo de Anastácia. A raiva toma conta. Sandra se aproxima. O olhar é duro, cheio de ódio. A senhora tem um péssimo senso de humor. Acha mesmo que eu não sei que me salvou? Ela ri, amarga. É claro que salvou. Salvou porque queria que eu enlouquecesse ainda mais, não é? Sandra aperta os punhos. E não foi coincidência nenhuma o seu filho aparecer. Muito menos aquele escândalo todo. A senhora deve ter instruído ele de alguma forma. Ela se inclina, encara a lápide. Mas isso não vai ficar assim, titia. A voz dela fica baixa, perigosa. Eu já tenho as suas joias. Logo terei a fábrica e a casa. Sandra sorri, um sorriso frio. Mas agora eu quero mais. Muito mais. O tom endurece. O Candinho vai pagar caro. Eu vou fazer o Candinho e o Samir se separarem para sempre. A raiva explode. Nem que eu mesma tenha que levar aquele menino para um lugar onde o Candinho nunca vai encontrar. Ela respira fundo. Escreve o que eu tô dizendo, titia. Nada, absolutamente nada, vai me fazer desistir. Sandra se afasta do túmulo, convencida da própria vitória. Mas o que ela não imagina é que Samir já está na mira de outra pessoa. Enquanto isso, Zuma se encontra com a juíza Flora. Ansiosa, ela pergunta: Então, doutora, a senhora me chamou para dar boas notícias? Flora responde segura: Eu diria que são notícias excelentes. Zuma prende a respiração. O seu processo está bem adiantado. Em breve, Samir estará sob a sua tutela. Um largo sorriso se abre no rosto de Zuma. Essa é a melhor notícia que eu poderia receber. Eu garanto que a senhora não vai se arrepender. Mas Flora não termina ali. Ainda falta um detalhe que pode fazer toda a diferença. O sorriso de Zuma desaparece. Claro, sempre tem uma condição. Vamos, diga logo. Eu farei o que for preciso pelo Samir. A juíza responde firme. Eu preciso da carteira de vacinação do Samir. Isso será mais uma prova dos seus cuidados com o menino. Afinal, zelar pela saúde também é uma grande prova de amor. Zuma engole seco. Por um segundo hesita. Carteira de vacinação. É claro. Ela força um sorriso. Não será problema nenhum. Mas por dentro, Zuma sabe. Esse detalhe pode colocar tudo a perder. Hoje mesmo eu trago para a senhora. Zuma se despede da juíza às pressas. O passo é rápido, o rosto tenso. Ao chegar no orfanato, o desespero toma conta. Eu não acredito nisso.
Como eu pude esquecer das vacinas? Ela passa a mão pelo cabelo, a respiração fica curta. Se a juíza descobre, eu não só perco a guarda do Samir, como posso acabar atrás das grades, por negligência. De repente, uma voz surge atrás dela. Ah, mas quem diria, hein? Você não vacinando os seus anjinhos? O coração de Zuma dispara. Ela se vira num salto. Sandra, o que você está fazendo aqui? Sem que nenhuma das duas perceba, Pureza aparece escondida, observa tudo em silêncio. Ela havia voltado ao local para buscar algumas coisas. Sandra responde com ironia. A princípio vim me esconder. Não é só você que teve problemas hoje. Eu tive que desarmar uma armadilha só por causa da pressão do candinho. Zuma revira os olhos. E o que eu tenho a ver com isso? Sandra dá um passo à frente. Bom, eu escutei você falando sozinha. Pelo que parece, você quer adotar o Samir, não é? Zuma cruza os braços. Isso não te interessa, é um assunto meu. Mas eu também ouvi outra coisa. Ouvi que você pode perder a causa, por causa da vacinação. Pureza segue atenta. Cada palavra fica gravada. Sandra continua. E eu posso te ajudar com isso. Zuma arregala os olhos. O quê? Você? E por que me ajudaria? Sandra responde sem hesitar. Porque eu também quero me vingar do Candinho. Porque eu quero ver ele chorando, sentindo a falta do filho. E porque eu prefiro que você vença do que continuar assistindo à felicidade dele. Zuma se aproxima, um sorriso lento surge no rosto. Eu sempre soube que nossas brigas eram inúteis. No fundo, temos o mesmo objetivo. Ela estende a mão. Eu aceito a sua proposta. Juntas vamos acabar com a felicidade do Candinho. As duas selam o acordo, sem imaginar que o plano delas pode ruir por causa de um detalhe ligado à Pureza. A menina murmura decidida. Eu disse que ia dar o troco da Zuma. Mais tarde, Celso passa pela praça e vê Estela e Túlio comemorando a volta do médico ao hospital. Ele tenta agir normalmente, mas não consegue. O sorriso some, a tristeza aperta o peito. Celso vê Estela beijar Túlio, desvia o olhar, passa por eles, é educado e segue o seu caminho. Pouco depois, Celso vai até a casa de Sandra. Ao se aproximar, tem a impressão de ver alguém entrando ali, uma silhueta pequena. Sandra abre a porta nervosa. O que você está fazendo aqui? Veio me atazanar com aquela história de novo? Celso a interrompe. Você está sozinha? Eu tive a impressão de ver alguém aqui, uma criança. Sandra ri, um riso forçado. Tá vendo coisa onde não tem? Eu tô sozinha. Ela fecha a porta, mas o coração bate acelerado. E Celso sai dali com a estranha sensação de que algo não está certo. Então Celso continua, com a voz baixa, quase contida. Eu acho que eu não agradeci você direito, por ter salvado a minha vida. Sandra levanta os olhos, encara Celso, sem piscar. Vai me pedir alguma coisa? Porque se for, é melhor dizer logo. Nesse instante, Pureza aparece, escondida, observando tudo em silêncio. Celso respira fundo, cria coragem. Eu quero que você cancele a denúncia. Quero ver aquele doutorzinho ir embora da cidade. Eu não aguento mais ver ele com a Estela. Sandra cai na gargalhada, uma risada amarga. Você só pode estar brincando comigo. Foi você que me obrigou. Pesou a minha consciência para eu retirar a denúncia. Ela se aproxima, o olhar endurece. Chega, eu cansei de salvar a sua pele. Celso tenta implorar, dá um passo à frente. Mas então, algo em cima da mesa chama sua atenção. Ele pega o objeto, franze a testa. Mas o que é isso? Um cartão de vacinação com o nome de Samir? O que você está aprontando? Pureza continua observando, atenta, sem perder um detalhe. Sandra responde seca. Isso não te interessa, é um assunto meu. Celso insiste. O que você pretende fazer? Não basta o escândalo de hoje? Sandra perde a paciência. Por sua culpa, vale dizer. Agora saia da minha casa, antes que eu chame o meu marido. Celso vai embora, com a pulga atrás da orelha.
Algo não fecha naquela história. No dia seguinte, Sandra caminha pela cidade, o coração acelerado. Ela sente que está sendo seguida. Olha para trás, ninguém. Acelera o passo, vira a esquina, chega ao orfanato, aliviada. Zuma se aproxima. Ai, graças a Deus, a juíza está quase chegando. Sandra sorri, confiante. Claro que consegui. Eu te disse, o meu talento para forjar documentos nunca falha. De repente, uma voz corta o ar. E por que você ia querer forjar um documento? As duas se assustam, viram rápido. Ali estão Pureza, Candinho e Samir. Zuma fica nervosa. O que vocês estão fazendo aqui? Candinho rebate, sério. Isso não importa agora. Que história é essa de documento? Sandra ergue a cabeça, assume o tom da baronesa, força a calma. Isso é um assunto particular. Bom, eu já vou indo. Ela tenta sair, mas nesse momento, a juíza Flora entra pela porta. O ar pesa, a sala silencia. Sandra entra em desespero, corre, se esconde atrás de Zuma. O clima ali é de pura tensão. Flora observa a cena, desconfiada. Tá acontecendo alguma coisa? Zuma força um sorriso, amarelo, tenso. Acho melhor a gente conversar em outra sala. Mas, de repente, Samir avança. Rápido, decidido. Ele arranca o documento das mãos de Zuma. Fica em choque. O que é isso? Tem o meu nome aqui. Zuma e Sandra se entreolham, assustadas. O coração dispara. Flora se apressa em explicar. Claro, querido. É a sua carteira de vacinação. Eu pedi para Zuma. Samir franze a testa, confuso. Vacinação? Mas eu nunca me vacinei. A juíza fica boquiaberta. O quê? Como assim? Candinho também entra em choque. Ele olha direto para Sandra. O que é isso, baronesa? Você estava ajudando a Zuma a enganar a lei? A decepção é clara. A voz treme de indignação. Você só sabe fazer isso, mentir, viver de farsa. Candinho se vira, grita. Pureza! Ele aponta o dedo, sem hesitar. Essas duas iam me enganar, iam usar isso para adotar o Samir. Zuma explode, fora de si. Tenta expulsar todos da casa. Grita, se debate. Sandra entra em desespero. Tenta explicar, tenta se defender. Mas já é tarde. A confusão está armada. Flora entende tudo. O olhar endurece. Ela percebe que foi manipulada. Sem pensar duas vezes, decide. Zuma e Sandra serão levadas para a delegacia. As duas são denunciadas por falsificação. Candinho encara Sandra, sério, firme. A partir de hoje, eu vou ficar com os dois olhos bem abertos em você, baronesa. Do outro lado da cidade, sem imaginar a verdade, Olímpia acaba beijando Rangel. Ela não sabe. Ele é, na verdade, Margarida. Enquanto isso, Picolé faz uma serenata para Maria Pureza. Anacleta se irrita. Não esconde o ciúme. E o rapaz percebe que quanto mais tenta se aproximar do sogro, mais consegue afastá-lo. A ID recebe uma intimação, por tudo o que fez com a meia-irmã. Ela tem certeza de uma coisa: mesmo sendo vítima das circunstâncias, continuará sendo vista como vilã. E agora fica a pergunta: que nota você acha que a Pureza merece por ter revelado o plano da Zuma e da Sandra ao Candinho? Escreve aí nos comentários e clica no botão de gostei para continuar acompanhando mais vídeos da novela.